Uma mulher visita depois de anos a casa abandonada da família. Os Finch, como a gente descobre, acreditam nessa maldição segundo a qual eles vivem sempre na expectativa de uma tragédia. Quase todos os membros da família morrem prematuramente, com só um sobrevivente por geração carregando a linhagem e as histórias para frente. Essa mulher, a Edith, foi levada embora quando criança da casa pela mãe, que tinha medo de a filha conviver com as histórias mórbidas da família e acabar sendo vítima também. Agora, a Edith, grávida, decide voltar para essa casa na tentativa de entender a maldição e o legado que ela está prestes a passar para outra pessoa. O jogo é What Remains of Edith Finch, da desenvolvedora Giant Sparrow, e a forma de se jogar é bem simples. Tu caminha através da casa e pode interagir com alguns objetos e textos de forma a ir se aprofundando na história de cada membro da família. A casa é essa monstruosidade que parece tirada de um conto de fadas, sem lógica nenhuma, nada prática, nada funcional, construída de forma a refletir a condição bizarra dos Finch. Sempre que um membro da família era vitimado pela maldição, o quarto dele era isolado e mantido do jeito que foi deixado, de forma que a casa ia se expandindo para cima e para os lados de um jeito cada vez mais irracional, conforme as gerações passavam e se expandiam esses monumentos físicos à maldição que se tornaram os quartos de cada um dos mortos. A princípio, nenhum dos espaços da casa parece ter nada de muito estranho, mas como diz a personagem conforme a gente explora, Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. o estranho começa a surgir a partir dessa observação do excesso, essa superlotação de memória que já se manifesta no formato do lugar. Um grande arquivo da história da família, mas em que nada é descartado, resultando nesse crescimento patológico da casa, lugar que não processa o passado, só acumula ele. O resultado é esse estranhamento, uma sensação de que, apesar do excesso de informação jogada em todos os cômodos, o que quer ser dito está sempre engasgado. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something but never do. A primeira história que a gente explora na casa é a da Molly. Ao explorar o quarto da criança, a gente encontra um diário. As palavras saltam na tela e a gente passa a controlar a Molly na noite da... Mandada para a cama sem jantar, ela levanta com essa fome insaciável procurando algo para comer pela casa. Ela come as frutinhas de uma planta, o tubo de pasta de dente e, de repente, sem nem estranhar, ela é agora um gato, cujo único objetivo é perseguir esse pássaro dentre as árvores na tentativa de saciar a fome. A gente passa a controlar ela então como uma coruja, depois um tubarão, parecendo virar uma caçadora cada vez mais voraz, até finalmente virar um tipo de monstro. I wanted to stop, but also I didn't. Ela diz isso enquanto o jogo nos força a atravessar essas palavras para poder avançar. No fim, ela chega até embaixo da própria cama, então volta para o próprio corpo com uma convicção mórbida de que ela é a próxima vítima do monstro. É como se a Molly fosse consumida pela própria fome, que levou ela a comer algo envenenado e a imaginar essa fantasia no corpo de todo tipo de caçador, até imaginar esse monstro, talvez a própria maldição que se alimenta da vida dos Finch. E a gente controla esse monstro como se ele fosse a própria Molly e guia ele tragicamente até onde ela está. Dá pra perceber no primeiro momento o quanto a imaginação tem um poder sobre o que é essa maldição dos Finch. Dá pra perceber o quanto a imaginação tem um poder sobre o que é essa maldição dos Finch. Já que mergulhando nas memórias da Molly, a gente assume o papel, através da imaginação dela, de realizar a maldição. Assim como a gente começa a suspeitar também da possibilidade de o narrador dessas memórias não ser tão confiável. Esses santuários cheios de memórias de cada um que foram organizados e mantidos pela bisavó da Edith, que acreditava intensamente na maldição, se mostram pra gente como algo nada objetivo e factual, mas sim permeado pelas crenças, sonhos e medos dos Finch. Muito legal como a gente vai chegando de uma sala a outra no jogo através das passagens secretas mais mirabolantes possíveis. Uma personagem navega nesse esforço arqueológico através das memórias da família, encontrando brechas para conectar essas histórias que foram mutiladas e artificialmente isoladas pelo medo da maldição por parte da família. Outra história que a gente explora é a do Calvin, de 11 anos. Ele e o irmão foram muito impactados pela morte da irmã e fizeram uma promessa um para o outro. Os dois viveriam a vida sem medo dali para frente. A gente assume o controle do Calvin em cima de um balanço e não existe a possibilidade de descer dali. O único controle que a gente tem sobre ele é o de dar impulso para trás e para frente. O vai e vem do balanço que a gente controla coloca o jogador no lugar do Calvin, entre a euforia da altura cada vez maior e a sensação de liberdade do menino, e a tragédia óbvia no fim daquilo, mas sem nenhuma possibilidade de parar.
A morte dele não vem como um acidente terrível de uma maldição, mas como a realização da história que ele contou para si mesmo, a realização daquela promessa de viver sem medo. Num extremo oposto em relação à postura do Calvin está a história do Walter. A gente encontra ela numa passagem secreta escondida no porão que leva a um tipo de bunker embaixo da casa. O Walter, assustado com a morte da irmã, tenta se esconder do mundo, retirar a si mesmo da narrativa da maldição. No bunker em que ele vive por 30 anos, o jogo faz a gente repetir a rotina monótona dele várias vezes. O mesmo minigame de abrir uma lata de conserva, comer e riscar o dia no calendário, enquanto o trem está passando em cima e chacoalhando tudo. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Até que um dia, na hora de sempre, o trem não passa. O monstro do lado de fora para de rosnar e ele decide que precisa sair. A jogabilidade muda totalmente e agora a gente consegue andar por ali e construir o caminho para sair do bunker. Mesmo que isso custasse a vida dele, ele precisava parar de viver o mesmo dia de novo e de novo. Contente com a possibilidade de viver, nem que fosse um único dia diferente, ele é atropelado pelo trem. Logo depois que a gente volta a assumir a Irit depois de ler essa história trágica do Walter, ela comenta sobre o fato de a mãe, que era irmã do Walter, nunca ter contado que o tio morava embaixo da casa. Enquanto percorre o mesmo caminho do Walter, escapando do bunker, ela fala sobre como entende que provavelmente a intenção da mãe, ao esconder essas histórias dela, era proteger ela, evitar que ela se tornasse como o Walter. E, ironicamente, é através desse medo e dessa omissão das histórias que a maldição seguia se passando para frente. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. O jogo faz a gente sentir o impacto desse entendimento conforme controla ela caminhando pelo mesmo trilho, seguindo os passos dele, até chegar em um lugar sem saída, deixando até em dúvida se ele realmente foi atropelado por um trem, se existia mesmo um trem ali. Existindo ou não, de qualquer forma, é como se fosse impossível para o Walter escapar de uma história da qual ele acreditava fazer parte, da qual ele não tinha elementos o suficiente para se libertar. É como se cada um dos Finch tivesse só um pedaço e nunca fosse conseguir montar o quebra-cabeça. Só uma única versão que chegou até eles dentre as histórias que a família contava ou escolhia esconder. A versão fragmentada que todo mundo se acostumou a acreditar. Percorrendo os espaços apertados e escondidos da casa para entender as histórias dos parentes falecidos, a Irit vai compreendendo a história da qual ela foi protegida para poder passar para o filho esse registro, um retrato da história da qual ele faz parte, o passado que foi negado a ela. Nesse esforço, conforme ela processa e dá sentido ao passado patologicamente acumulado da família, o personagem também dá sentido à própria identidade. Para quem ainda não conhecia, o jogo é muito bonito, fica a recomendação. E não é sempre que a gente fala de jogo por aqui, a gente quer mudar um pouco isso daqui pra frente, então comenta aí algum jogo que gostaria de ver no canal daqui pra frente. Dá uma olhada na nossa campanha de financiamento no Apoia-se, sempre tem conteúdo exclusivo para quem é apoiador, dentre outras recompensas, e ainda ajuda a gente a manter o canal. Muito obrigado pela atenção.